E aí, galera, aqui é o JP. E agora, nessa última parte do estudo de pH e pOH, a gente vai ver alguns exemplos de exercícios envolvendo os conceitos estudados nos últimos vídeos. Mas só antes da gente começar, respondendo aí, né? A gente viu no primeiro vídeo, eu expliquei que a cor das hortênsias está relacionada ao pH do solo. Então, em solos mais ácidos, ela tende a ter uma coloração mais azulada, assim como em solos mais básicos, uma coloração mais rosada, ok? Então, só a título de curiosidade. Vamos agora para os nossos exemplos resolvidos. Primeiro exemplo, vamos lá. Ele fala assim: considere uma solução de ácido clorídrico 0,002 molar a 25 graus Celsius. Qual é o seu pH e a concentração de OH-? E ele deu aqui para a gente usar log de 2 igual a 0,3. Primeira coisa, o ácido, né? Vamos ver o que ele quer. Ele quer o pH de um ácido. O ácido que ele está falando é o ácido clorídrico. Ele não deu a fórmula, a gente tem que lembrar. Ácido clorídrico de fórmula HCl. Esse é um ácido forte. O que significa ser forte? Que ele está completamente ionizado. Então, toda a concentração do ácido vai ser a mesma concentração, né, na hora que eu for fazer a proporção aí na equação de ionização. Então, se eu escrevo como fica a ionização dele, eu tenho aqui, ó, HCl em água vai liberar, né, formar H+, Cl-. Como a proporção, né, aqui já está balanceada, é 1 mol do HCl para 1 mol do H+, nós temos que a concentração do nosso ácido vai ser a mesma concentração do nosso H+, que é 2,10 a-3. Muito atento a isso, para que, caso fosse um ácido que liberasse 2H+, 3, você tem que considerar essa proporção aqui para não errar, tá bom? Aqui eu transformei em potência de base 10, né, a concentração molar, mesma coisa que mol por litro, só para poder facilitar o nosso cálculo agora. Bom, ele pediu o pH. O pH, como a gente viu, é o menos log de H+. Então, eu tenho que fazer menos log de 2,10 a-3. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer as operações com logaritmo. Então, o log do produto vira a soma dos logs. Dica, esse negativo da fórmula, eu mantenho ele até o final e só lá no final eu resolvo com ele. Então, eu vou resolvendo tudo que está dentro desse parênteses, que é o log de 2 mais 10 log de 10 a-3. Log de 2, ele falou pra gente, né, ele já deu o valor, 10 a-3 eu vou fazer aqui, vou tombar o expoente aqui para frente, ó. Vai ficar menos 3 log de 10. Substituindo os valores, log de 2 é 0,3. O log de 10, a gente precisa saber, é 1. Então, fica 0,3 menos 3. E isso dentro do parênteses e ainda tem um negativo da fórmula. Por fim, resolvendo dentro do parênteses menos 2,7, menos com menos, mais. Então, o pH dessa nossa solução é 2,7. Agora, vamos ver. Ele pede concentração de OH-. O que a gente vai fazer? Vamos lembrar que concentração do H+, vai ser a mesma do ácido, que é essa daqui. Nós temos o produto iônico da água, porque ele falou aqui que é 25 graus Celsius a temperatura. Então, no produto iônico, eu sei que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que dar 10 a-14. Eu vou substituir essa concentração que eu achei. Tá aqui, ó, 2,10 a-3, o que eu quero descobrir, 1,10 a-14. Passo dividindo, fazendo essa conta, 1 por 2 vai dar meio, 10 a-14, 10 a-3, né, fazendo a divisão, 10 a-11. Fazendo aqui, arrumando as casas decimais, né, eu ando com a vírgula para a direita, uma dica que eu dou para os alunos. Vai passar para transformar em notação científica, direita, você diminui o expoente. Então, ó, como eu vou andar uma casa para a direita, eu diminuo uma unidade o expoente. Ou seja, a concentração de OH-, 5,10 a-12. Teria também uma outra forma de fazer, sem usar o produto iônico da água. Como a gente tem o pH, você poderia descobrir o pOH e depois calcular. Só que cuidado, porque não seria tão simples, já que o pOH daria um valor quebrado e não seria tão fácil. Esse daqui é o jeito mais simples aí de fazer, ok? Vamos para o próximo exemplo agora. Exemplo 2, ele fala assim:
Uma solução de 2 litros de hidróxido de cálcio apresenta pH igual a 12. Determine a concentração molar e a massa de base. Concentração molar é o que ele quer descobrir primeiro, então vamos lá. Primeira coisa, ele falou hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, CaOH2, né? É uma base da família 2A, no cálcio da 2A. Vamos lembrar que essa base também é uma base forte, ou seja, a gente considera que ela está completamente dissociada, né? Aqui é um composto iônico, sofre aí dissociação iônica em água. Agora, o que ele vai falar para a gente? Bom, ele falou que o pH é 12. Sabendo que o pH é 12, a gente sabe que a concentração de H+, 10 a menos 12. Sabemos também que pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu tenho pH, eu consigo descobrir o pOH, né? Então, substituindo aqui na fórmula, eu chego que o pOH vale 2, consequentemente, a concentração de OH-, 10 a menos 2 mol por litro. Se eu não quisesse usar a fórmula do pH mais pOH igual a 14, eu poderia usar o produto iônico da água igual eu usei no exemplo anterior. Eu substituo o H+, sei que vale 10 a menos 14 e acho OH-. Como ele não falou nada da temperatura, a gente supõe aqui que seja 25 graus Celsius, tá bom? Bom, agora a gente tem o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu só transformei, né, de potência, transformei aqui para número decimal. Sabemos aqui que a base está completamente dissociada. Então, quando eu coloco ela em água, na verdade, vai formar, né, Ca2+ e 2OH-. A proporção que a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho 1 de base para 2 da hidroxila. Então, se eu tenho aqui, ó, X da minha base, essa é a concentração aí da minha hidroxila. Perceba que eu estou usando aqui, na verdade, o valor da concentração para eu descobrir a concentração, tá? Eu não substituí aí para achar mol nem nada, por enquanto, porque justamente como está em concentração, no mesmo volume, vai ter aí proporção na concentração. Chego que o X é 0,05, então a concentração da minha base, 510 a menos 3. O que faz sentido, por quê? A concentração da minha base é metade da concentração do ânion hidroxila, tá? Essa daqui é a primeira parte do exercício. Segunda parte do exercício, ele pede a massa da base. Bom, agora a gente vai usar a fórmula da concentração molar, que é M1, né, massa da amostra, que é o que eu quero descobrir, massa molar, EMA1, e o volume da nossa solução. Pela tabela periódica, a gente sabe que o cálcio tem massa atômica 40, oxigênio 16, hidrogênio 1. Com isso, a gente descobre a massa molar do hidróxido de cálcio, que é 74 gramas por mol. Agora, substituindo os valores na fórmula, coloquei a concentração que eu acabei de achar da minha base, porque eu quero saber massa da base. Então, os dados têm que ser tudo da base. Concentração da base, massa molar da base, volume aqui da minha solução da base. Fazendo essa conta, né, então os 74 vezes 2 eles estão dividindo, passo tudo multiplicando. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 2. Arrumando aí, né, eliminando a potência, eu consigo chegar aí como número decimal, já que é um número pequeno, posso deixar em decimal, 0,74 gramas é a massa da minha base. Ou, se eu quisesse deixar, 7,4, 10 a menos 1 gramas, ok? Então, esse foi o nosso segundo exemplo, envolvendo aí contas do tipo com pH e tudo mais. Terceiro exemplo agora. O volume de 100 ml de uma solução de ácido nítrico com pH igual a 2 foi diluído até que o pH obtido fosse 4. Qual foi o volume de água adicionado? Então, vamos lá. Ele quer saber agora o volume de água para fazer essa diluição aqui. O ácido nítrico é um ácido forte, então a gente vai considerar ele completamente ionizado. Ou seja, quando eu coloco em água, ele vai se ionizar completamente, então eu posso perceber através da equação de ionização que a proporção é 1 para 1 aqui. Então, a concentração do HNO3 vai ser a mesma concentração do H+. Então, quando eu falar concentração do H+, entenda também concentração do nosso ácido. No início, nós temos pH 2, que significa que eu tenho uma concentração de 10 a menos 2 mol por litro, e um volume inicial de 100 ml.
CmL é 0,1 litro, ou para trabalhar aí mais facilmente com potência, 10 a menos 1 litro. No fim, nós temos pH 4, consequentemente a concentração de H+, diminuiu. Foi de 10 a menos 2 para 10 a menos 4. E o volume final é o que eu vou descobrir nesse primeiro momento. Vamos usar aí a fórmula da diluição, ou seja, concentração do início, volume do início, vai ser igual a concentração do fim, volume do fim, já que eu não mexi no meu soluto, eu apenas adicionei solvente, no caso, a água. Substituindo, 10 a menos 2, 10 a menos 1. 10 a menos 4, concentração final, volume final. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1 é 10 a menos 3. O 10 a menos 4 passa dividindo. Quando eu faço essa conta, chego no volume final de 10 litros. Cuidado, porque ele não quer o volume final da minha solução, ele quer quanto de água eu coloquei. Agora fica fácil. O volume de água nada mais é do que o que tenho no final, menos o que eu tinha no começo. Esse foi o volume adicionado. 10 litros menos 0,1 litro. Ou seja, eu precisei adicionar 9,9 litros de água para poder subir 2 unidades do pH. Lembre-se que para cada unidade que eu subo do pH é porque eu estou diluindo 10 vezes a concentração aí, inicial. Tá? Então, a gente tinha uma concentração, como eu mexi 2 unidades, eu tive que diluir 100 vezes. Foi de 0,1 para o volume total aí de 10 litros. E aí o volume adicionado, 9,9. Ok? Seguindo, mais um exemplo agora, exemplo 4. Fala o seguinte: considerando a ionização do ácido fluoretanoico e sabendo que o seu grau de ionização é 20%, determine a constante de ionização e o pH de uma solução a 0,05 mol por litro. E deu aqui a ionização do nosso ácido. Esse é um ácido orgânico, tá? Então, chama a atenção de vocês aqui, caso ele não tivesse dado essa informação para a gente aqui da ionização. Na orgânica, o que é muito comum a gente perceber de ionização é o hidrogênio da carboxila, dessa estrutura aqui, ó, COOH. Esse hidrogênio é muito ácido, então eu consigo liberá-lo facilmente comparado com os outros. Tá? Então, fica esperto com isso, porque às vezes ele te dá a fórmula do composto orgânico e você tem que ver qual hidrogênio que é o hidrogênio ácido, ou seja, para saber quantos H+ que eu vou liberar. O hidrogênio ácido, no caso, em geral, está junto com essa estrutura aqui, ó, da carboxila, COOH, ok? Bom, o que a gente tem aqui? Ele quer que a gente ache a constante de ionização, ou seja, o Ka do nosso ácido. Constante de equilíbrio, vamos usar os conceitos de equilíbrio. Ou seja, como ele deu a concentração inicial aqui para a gente, pede constante de ionização, vou ter que montar aquela tabelinha. Perceba que aqui, de maneira simplificada, eu tenho aqui, ó, Ha, o meu ácido não ionizado, o H+, que está aqui, e esse ânion, que é o fluoretanoato, que é isso daqui, que eu simplifiquei como apenas uma letra A. No início, nós temos aqui concentração 0,05 e não tenho praticamente nada de H+ e A-, tá? A gente considera desprezível aí, mesmo que a água tenha uma quantidade muito pequena de H+. O que reage forma? Eu consigo saber isso pelo grau de ionização. Então, eu vou pegar o grau de ionização e multiplicar pela concentração inicial. Isso é o tanto que vai reagir do meu composto. Tá aqui, ó. Concentração vezes o grau de ionização, 20% é 0,2. Como reagiu o nosso ácido negativo, formou positivo aqui. Agora fica simples. Eu vou transformar aqui em potência, para ficar mais fácil de eu calcular. Olha só, aqui nós temos 510 a menos 2, e aí, multiplicando aqui, eu vou ter 110 a menos 2. Esse valor é o valor do equilíbrio aqui, essa subtração. No caso aqui vai dar 410 a menos 2 do meu ácido não ionizado. Aqui multiplicando, 110 a menos 2 e 110 a menos 2. Montando agora o Ka para esse nosso ácido. Aqui vai ser o H+, a concentração do H+ vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido não ionizado. Ok? Vou substituir agora os valores da nossa tabelinha. Substituindo, temos isso daqui. Eu vou, 1 vezes 1 dá 1, faço a conta com as potências. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2
dá 10 a menos 4. Ou, se eu quiser, eu também posso direto, como está tudo multiplicando, corto 10 a menos 2 em cima com 10 a menos 2 embaixo. Sobra apenas 10 a menos 2. 1 dividido por 4 é 0,25. E mais a minha potência aqui. Arrumando, como eu falei, se eu ando com a vírgula uma casa para a direita, diminui o expoente. Então, fica 2,5, 10 a menos 3. Esse daqui é o Ka do meu ácido. Caso você lembrasse daquela fórmula lá da lei de diluição que eu apresentei em algum dos vídeos anteriores, você também poderia aplicá-la aqui. Daria certo, só que aí você teria que lembrar da fórmula. Perceba que sem a fórmula a gente consegue fazer aí também sem grandes problemas. Agora, segunda parte do exercício, ele pede para a gente calcular o pH. Muito simples. Para calcular o pH, eu tenho que ter a concentração de H+ no equilíbrio. Essa concentração é o valor que a gente tem aqui, ó, concentração do H+, 1,10 a menos 2. Já temos esse valor, então é só calcular. Se a concentração é 10 a menos 2, o log, né, calculando aqui o menos log, vai dar pH igual a 2. Mais um exemplo aqui feito. Por fim, vamos agora para o nosso último exemplo aí para fechar nossa aula. Diz o seguinte: sabendo que 50 ml de ácido sulfúrico, H2SO4, a 2,10 a menos 2 molar, reage com 150 ml de NaOH, a 2,10 a menos 2 emão, né, que também é o molar, calcule o pH da solução resultante. E deu aqui para a gente usar o log de 5. Ele quer pH da solução resultante. Então, não adianta aqui eu calcular pH separado e depois analisar. Eu tenho que juntar tudo, ver se eu consumi tudo, se sobrou alguma coisa e, dependendo do que sobrou, aí sim eu calculo o pH. Para isso, a gente vai analisar quanto eu tenho de cada coisa. Então, primeiro, aqui eu tenho a concentração do ácido sulfúrico e o volume dele. 50 ml, transformei aqui em litros, né, com potência. Concentração do hidróxido de sódio, NaOH, aqui, transformei aqui volume. Com concentração e volume, isso daqui é um típico exercício de titulação, e aí depois a gente vai complementar fazendo o cálculo de pH. Tendo a concentração aqui dos dois, eu vejo quanto que eu vou ter de mols de cada um deles. Eu tenho aqui, ó, o que é o número de mols do ácido sulfúrico? É a concentração dele vezes o volume. Concentração vezes volume eu já tenho aqui, descubro que eu tenho esse tanto de mols do H2SO4. Faço a mesma coisa para o NaOH, tenho esse tanto de mols aqui. Com esse tanto de mols de cada um, agora eu posso analisar para ver se vai sobrar alguma coisa. Eu faço essa análise montando primeiramente a equação de neutralização do nosso ácido aqui com a nossa base. Bom, então tá aqui. Ele não pediu para a gente escrever essa equação. Então, caso você tenha dificuldade, não tem problema. O que você precisa aqui como essencial? Saber que a proporção, né, perceba que ela está balanceada, ou seja, a proporção aqui entre ácido e base é de 1 mol do meu ácido para 2 mols da minha base. Isso é muito importante. Mesmo que você não saiba aí montar a fórmula do sal e colocar aí, né, terminar a equação. Ok? Eu sei disso porque eu tenho dois hidrogênios ácidos e uma hidroxila aqui. Então, eu preciso ter essa proporção. Se eu não faço essa proporção, dá errado a minha conta. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho tanto de mols de cada um deles. Eu posso escolher mols de um deles. Por exemplo, eu escolho o mol de ácido sulfúrico. Como eu sei que a proporção é 1 para 2, eu sei que o X aqui vai ser 2,10 a menos 3. O que significa esse X? É o tanto de base que foi consumido. Só que se a gente se lembrar, lá do slide anterior, eu tinha como de ácido 1,10 a menos 3, ou seja, eu consumi todo o meu ácido. Agora, da minha base, eu tinha 3,10 a menos 3. E aqui eu consumi apenas 2,10 a menos 3. Isso significa que eu tenho excesso de base quando eu fiz essa mistura. Eu preciso agora achar quanto que está em excesso. Bom, o número de mols de excesso era o tanto que eu tinha no início dela, menos o que eu consumi. Então, o que está em excesso é 1,10 a menos 3. Esse excesso, eu vou calcular a concentração molar dele. De que forma? Tá aqui, ó.
a concentração da minha base, né, e agora do que está no final, né, restante, é o que estava aqui em excesso de base, agora pelo volume total, considerando não só o volume da minha base, mas também o volume do meu ácido. Por que eu faço isso? Bom, a gente tem que entender que se a quantidade fosse a mesma de um para outro, eu teria neutralizado, mesmo que eu digo assim, quantidade estequiométrica, eu teria consumido exatamente tudo dos dois e o pH seria neutro, porque não teria sobrado nada. Se sobra ácido, eu tenho que calcular o excesso de ácido aí no meu volume total, agora, já que eu fiz a mistura das duas coisas, e ver o pH ácido. A gente sabe, nesse caso, como sobrou base, que um pH vai ser básico, mas não tão básico como era a solução pura aqui de NaOH. Então, aqui substituindo os valores, nós temos que esse foi o tanto que sobrou de base nesse volume total. O volume total é 200 ml, que nada mais é do que 2,10 a menos 1. Fazendo essa conta, a gente chega aqui no resultado de 5,10 a menos 3. Essa é a concentração da minha base. Cuidado que ainda não terminamos. Bom, a minha base, na verdade, não se encontra como NaOH, mas ela se encontra dissociada, Na+OH-. Eu tenho a proporção 1 para 1. Significa que, se a concentração da minha base é aquela que eu achei, eu vou ter a mesma concentração do íon hidroxila, OH-. Assim, com essa concentração, eu consigo calcular, por exemplo, o pOH. Então, a gente sabe que o pOH é o menos log de OH-. Substituindo, menos log de 5,10 a menos 3. Fazendo aqui agora, né, operações matemáticas com log. Vou colocar entre parênteses, deixar o negativo aqui da fórmula por último. Transformo aqui em produto, log de 5 mais log de 10 a menos 3. Tombo o expoente, log de 5 menos 3 log de 10, e substituo. Log de 5 é 0,7. 3, log de 10 vale 1, então fica 0,7 menos 3, dá 2,3. Ou seja, o pOH, 2,3. Mas ele não quer pOH, ele quer pH. Então, o que a gente vai fazer? Lembrar que pH mais pOH vale 14. Assim, eu termino achando que o pH resultante 11,7, ok? Você poderia, ao invés de calcular o pOH e depois calcular pH, você poderia substituir aí no produto iônico da água. Só que aí você teria um valor que não seria depois log de 5 para calcular. Então, teria que fazer alguns outros macetes. Com esse valor que ele deu log de 5, aqui a gente já conseguiu fazer mais de maneira mais simples e depois chegando no resultado que ele queria, ok? Então, ficar atento aqui. Esse é um dos exercícios mais difíceis que pode aparecer utilizando aí pH com titulação, tá certo? Só tomar cuidado, fazer com calma e entender o passo a passo, que não tem segredo. A gente fecha aqui a nossa aula do estudo de pH e pOH. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.